precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro. Nós estamos aí, irmãos, já algumas quartas-feiras, olhando para essa carta, né? Você sabe que esse livro, ele foi escrito para crentes, para uma igreja que estava sendo perseguida, para uma igreja que enfrentava momentos difíceis. E Pedro, o apóstolo da esperança, ele escreve para dar esperança para essa igreja. Então, Pedro, capítulo 1, hoje nós vamos para o versículo 22 até o versículo de número 25, encerrando assim esse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Mas hoje nós queremos falar um pouco sobre o impacto do Evangelho. O impacto do Evangelho na vida de uma pessoa. Eu creio que você já ouviu alguém contar, ou alguém dizer, se expressar sobre a sua própria vida, ou sobre a vida de alguém dizendo: olha, você precisava conhecer essa pessoa antes de ser crente, antes de entregar a vida para Jesus. Por quê? Porque aquela pessoa, ela vivia uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente entregue ao pecado, entregue aos prazeres, uma vida entregue a si mesmo, uma vida entregue às suas vontades, entregue aos seus desejos. Era aquela pessoa que, vamos dizer, andava pelo caminho torto, a vida torta, uma vida totalmente arruinada, uma vida sem paz, uma vida sem alegria. Mas de repente Jesus chegou e mudou a história daquela pessoa. Ela ouviu a palavra de Deus, e aquela pessoa que pegava todo o seu salário e gastava lá na pinga, gastava na cerveja, gastava nos bares da vida, já não faz mais isso. Aquele homem que era grosso, que era estúpido, que era cruel, que era violento dentro da sua casa, já não é mais. Alguma coisa mudou. Aquela pessoa que andava cabisbaixa, deprimida, sem paz, sem esperança, sem alegria, sem perspectiva de vida, agora é uma pessoa otimista, é uma pessoa cheia de esperança, é uma pessoa cheia de fé. O que é isso? A palavra de Deus, o Evangelho na vida das pessoas. Quantas e quantas histórias que você deve conhecer de pessoas que um dia elas se encontraram, o Evangelho chegou na vida delas, o Evangelho chegou no coração delas, o Evangelho atingiu, gerou um impacto tão profundo que essa vida ela foi transformada radicalmente. Mas talvez quando nós olhamos para os nossos dias, sem dúvida que tem muitas pessoas que elas estão sendo tocadas pelo Evangelho, transformadas pelo Evangelho. Mas uma coisa que está penetrando nos arraiais evangélicos é que parece que a mensagem que é pregada hoje, as pessoas recebem a palavra, muitos dizem: olha, eu sou crente, eu vou à igreja, mas parece que esse Evangelho não tem nenhum impacto na vida delas. As pessoas estão na igreja, elas têm ouvido o Evangelho, mas as suas vidas, as suas práticas, o seu estilo de vida, a sua maneira de ser, continua sendo a mesma.
se dizem seguidores de Jesus, mas parece que o evangelho não tem nenhum efeito para a vida dessas pessoas. Ao contrário de quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar pessoas que elas, quando ouviram o evangelho, quando elas receberam a palavra de Deus, quando elas receberam o chamado de Jesus, essas pessoas deixaram tudo por causa do evangelho. E esse texto, irmãos, que nós lemos aqui essa noite, é um texto que fala justamente do impacto, do poder da palavra de Deus, da ação da palavra de Deus na vida do crente. Pedro está dizendo para esses crentes que a palavra de Deus, a palavra que não é perecível, a palavra imperecível, a palavra que permanece, que é a palavra que foi evangelizada entre eles, essa palavra causou uma revolução na vida deles. Essa palavra transformou o coração deles, transformou a história deles. Irmãos, e qual é o efeito do evangelho na vida de uma pessoa? Qual é o efeito da palavra de Deus na vida daquela pessoa que ouve a mensagem, abre o coração, recebe a Jesus de verdade? Qual é o efeito dessa palavra no coração dessa pessoa? Olhando para esse texto, nós podemos ver e perceber alguns efeitos. Primeiro, é que o evangelho, o efeito do evangelho, o impacto do evangelho na vida de uma pessoa é que gera uma nova vida. Quando uma pessoa ouve a palavra e recebe a palavra, recebe a semente do evangelho, essa palavra, esse evangelho vai gerar vida naquele coração. Se você olhar para o versículo 23, o texto vai dizer: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Veja aqui o impacto da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Veja aqui que quando a semente é lançada, quando a palavra de Deus ela é lançada no coração do homem, no coração de uma mulher, aquele coração de pedra, aquele coração incrédulo, aquele coração duro, aquela terra infértil, aquela terra que produzia somente abrolhos e espinhos, mas o evangelho chega, a palavra de Deus chega e ela produz uma revolução nessa vida. Essa palavra diz que ela produz vida no coração daquela pessoa. É o que nós chamamos o processo do novo nascimento, o processo de regeneração. Essa pessoa, ela nasce de novo por meio da palavra de Deus. Eu creio que todos que estamos aqui, aconteceu isso em nossa vida. E ninguém mais pode fazer isso na vida de alguém. Ninguém é capaz, irmãos, de mudar o coração de uma pessoa. Ninguém é capaz de regenerar o homem perdido, o homem pecador. Somente o poder da palavra de Deus, somente o evangelho de Jesus, somente a mensagem do Senhor, ela penetra no coração do homem e traz vida, traz uma vida nova, traz uma nova perspectiva, traz uma nova maneira de ser dessa pessoa, uma nova maneira dela tratar as pessoas, uma nova maneira dessa pessoa ser, dela agir, dela se comportar, porque o evangelho gerou vida na vida dessa pessoa. Quando a palavra chega, essa palavra, ela transforma aquele ambiente de morte em um lugar de vida. Ela penetra no mais profundo da alma e muda aquela história, muda aquela vida. Irmãos, porque todas as vezes que a palavra de Deus, ela é pregada, todas as vezes que a palavra de Deus ela é liberada desse altar, essa palavra ela tem um propósito.
Essa palavra, ela alcança um objetivo, é o que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículo 10 e versículo 11, quando ele diz: tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão, a semear, o pão a comer, assim acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Então, quando a palavra é pregada, irmãos, ela executa o propósito de Deus. Ela cumpre a sua missão. E qual é a missão da palavra? A missão do evangelho é trazer vida. A missão do evangelho é penetrar naquela terra improdutiva e tornar em uma terra produtiva. Aquele chão, outrora duro, outrora estéril, sem vida, aquele terreno desolado, de repente, quando vem a chuva do evangelho, quando vem a palavra de Deus que é como chuva, essa palavra transforma aquele ambiente. É isso que a palavra de Deus faz. Então, irmãos, o evangelho tem esse impacto na vida da pessoa. Ele gera vida. A palavra gera vida. Eu acho muito interessante a palavra de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 18, quando Tiago diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então nós fomos gerados pela palavra. Você estava morto em delitos e pecado, mas a palavra de Deus um dia penetrou na sua alma e deu vida. João capítulo 6, versículo 63. Se você observar, você vai ver que Jesus vai dizer: é o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, a palavra de Deus é vida. É por essa razão que nós precisamos vir à casa de Deus. Para você receber a palavra, para você receber o alimento de Deus. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele está injetando vida em você, trazendo vida, renovando, restaurando, curando, libertando, operando milagres em sua vida. É o impacto do evangelho. Nossa palavra de Deus traz vida. Você pode olhar para Ezequiel capítulo 37. O texto bíblico vai dizer que ele tem um vale de ossos sequíssimos. E qual foi a solução para aquele vale de ossos secos? O Senhor disse: profetiza sobre ele. Fale a palavra. E diz a palavra que enquanto o profeta lançava a palavra, enquanto o profeta abria a sua boca e dizia: ouvi a palavra do Senhor, Deus começou a trazer vida àquele vale de ossos sequíssimos. É isso, irmãos. Esse é o impacto do evangelho. É o impacto da palavra. A palavra gera uma nova vida. A segunda verdade, segundo efeito do evangelho, o segundo impacto do evangelho, é que gera uma vida de pureza. Olha aí para o versículo ainda, o versículo, se você observar, o versículo de número 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Ou purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. O que Pedro está nos dizendo aqui? Pedro está nos dizendo que o processo de se obedecer
a palavra, esse processo é justamente um processo de limpeza na nossa alma. É claro que quando nós olhamos para o contexto desse versículo, a purificação da alma aqui se refere àquele momento quando a pessoa ouviu a palavra de Deus, ela recebeu o evangelho, ela creu em Jesus e naquele exato momento ela foi salva, ela foi regenerada, ela foi purificada. É sobre isso que Pedro está falando. Mas, no entanto, esse processo de purificação não é apenas um ato isolado no passado. Não foi um ato que aconteceu há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. O processo de purificação é algo que tem que permanecer em nossa vida. Todos os dias, cada momento da nossa vida, nós precisamos estar sendo purificados pela palavra de Deus. E como é que você é purificado? Quando você lê a palavra e você decide obedecer a palavra. Quando você está lendo o evangelho, lendo a palavra de Deus e você diz, olha, eu preciso praticar o que está aqui, eu preciso obedecer essa palavra, olha, eu preciso viver essa verdade. À medida que você vai praticando essa verdade, a palavra de Deus, que é como água, ela vai purificando a sua alma, ela vai limpando o seu coração, ela vai limpando a sua vida, ela vai tirando a sujeira, o engano, a mentira, a maldade, o tolo, ele vai tirando tudo o que é de errado em sua vida. Pedro está dizendo, tendo purificado a vossa alma, ou purificando a vossa alma, pela obediência à verdade. Irmãos, o que acontece conosco é que às vezes nós ouvimos a palavra, nós lemos a palavra, mas fica somente no intelecto. Nós não trazemos a palavra para a nossa vida. Nós não trazemos a palavra para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, para a nossa maneira de ser, para a nossa maneira de se comportar como crente, de se comportar como igreja de Jesus, de se comportar como povo de Deus. Nós só fica apenas no campo do conhecimento, fica apenas no campo intelectual. E aí nós vamos nos acostumando. Vamos à igreja domingo, quarta-feira e recebemos aquela palavra e Deus fala e a palavra é liberada. Mas a nossa vida permanece a mesma. A nossa vida permanece a mesma. Irmãos, não basta você ir em um restaurante e quando chega lá você lê todo o cardápio que está lá escrito. Pegar o menu lá e você lê tudo, quais são os pratos, quais são as comidas. Se você for todos os dias ao restaurante e só ler aquele cardápio, você pode morrer de fome. Mas agora, se você se alimentar, você leu lá o prato do dia, e você se apropriou do prato do dia. Irmãos, assim é a palavra de Deus. Você vem no domingo, aí Deus traz uma palavra, é o alimento daquele dia, e você se apropria daquela palavra, e você diz, eu vou viver essa palavra, eu vou praticar essa palavra vai fazer parte da minha vida, vai fazer parte da minha história, essa palavra vai estar comigo na minha maneira de ser e de viver. Aí a palavra ela começa a atuar no seu coração, essa palavra vai mudando a sua alma, vai limpando a sua alma, vai purificando, à medida que você obedece à verdade, à medida que você anda na verdade, você vai sendo limpo a cada dia. É isso que Pedro está dizendo, nos aconselhando. Um dia nós somos purificados, mas no processo da nossa caminhada, nós pisamos em um poço de lama aqui, pisamos em outro poço de lama ali, e vamos nos sujando. E aí eu preciso
ser limpo. Eu preciso ser purificado. Eu preciso ser lavado pela palavra de Deus. Provavelmente Pedro, quando ele está falando isso, ele pode estar lembrando também e pensando ali nos rituais do Antigo Testamento. Quando os sacerdotes, quando os levitas, eles se purificavam. E eles se purificavam para um propósito. O propósito deles era servir no tabernáculo. Inclusive, quando você lê sobre o tabernáculo, diz a palavra de Deus que lá no pátio, depois do grande altar de bronze, tinha uma pia. Que depois do sacrifício, o sacerdote, ele ia até aquela pia de bronze e ele se via naquela pia. Ele percebia a sujeira no seu rosto e ele se lavava. Eles se purificavam para um propósito. Pedro também, irmãos, ele vai dizer nesse texto que eu e você, nós também fomos purificados pela palavra de Deus, pela obediência à verdade, para um propósito. Daqui a pouco você vai ver esse propósito. Nós precisamos viver continuamente absorvendo a palavra, recebendo a palavra, lendo a palavra e colocando em nossa vida. Porque quando você lê a palavra, irmãos, essa palavra, ela tem o poder de nos desmascarar. Ela vai desmascarar, ela vai evidenciar o que está em nosso coração. Aí daqui a pouco você começa a ler a palavra e você diz, olha, eu sou uma pessoa rancorosa. Olha, eu sou uma pessoa cheia de ódio. Olha, eu sou uma pessoa cheia de inveja. Eu sou uma pessoa descontrolada. Eu sou uma pessoa egoísta. Olha, eu sou uma pessoa que só pensa em mim mesmo. Olha, eu sou uma pessoa que não perdoa. Eu sou uma pessoa, e aí a palavra, irmãos, ela vai desmascarando a nossa vida. Por isso que eu leio a palavra. E a palavra revela o meu coração. Então esse é o impacto da palavra de Deus. Ela gera vida em nosso coração. Ela gera pureza em nossa vida. Mas é interessante que se você observar, qual é o propósito de ser purificado? Preste atenção. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista, para um propósito. Por que você obedece à palavra? Para você ser puro, para você ser limpo, para você ser santo. E por que você vai viver? Qual é o propósito de se viver uma vida de pureza? Aí vem aqui o terceiro impacto do evangelho na vida de uma pessoa. O terceiro impacto da palavra de Deus na vida de uma pessoa é que o evangelho, a palavra de Deus, ela gera um coração que ama. Gera um coração que ama. Preste atenção. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor. Tendo em vista com um propósito. Para o amor. Irmãos, essa vida que é gerada pela palavra de Deus, que é purificada pela palavra, ela é lançada agora em direção ao amor. Ela é lançada agora em direção ao amor. Pedro vai usar duas palavras aqui, irmãos, para mostrar que amor é esse. Porque Pedro está dizendo, você foi purificado, você foi limpo, primeiro você foi gerado de novo, no processo você vai sendo purificado para amar. E no texto aqui existem duas palavras, duas expressões para a palavra amor. Existe a palavra filéu, de onde tem a palavra Filadélfia, filantropia, e nós temos a palavra ágape.
Então, a primeira expressão que nós temos, o texto vai dizer, ao amor fraternal. Esse amor fraternal é o amor que nós chamamos o amor filéu. É o amor, é ter afeição. É você gostar de alguém. É você amar o seu irmão, você amar o seu pai, o vizinho, o amigo, o colega, você gostar das pessoas. Essa é a ideia, é um amor fraternal. Esse sentimento que você tem um pelo outro, que você tem para com o seu amigo, é esse sentimento que leva, vamos dizer, você a pessoa a ajudar a outra pessoa. É um amor filantropos, é o amor, é o Filadélfia, é o relacionamento, é um amor que dita aí os nossos relacionamentos. Então, Pedro está dizendo que nós somos chamados para esse amor, o amor fraternal. Mas não para aí. Aí depois ele vai dizer que nós somos chamados agora para o amor ágape, que esse é o amor sublime. Esse é o amor elevado. Esse é o amor que procede do coração de Deus. Esse é o amor que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo. É o ágape de Deus. É esse o amor que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. E agora Pedro está dizendo que você vai amar com esse amor. Esse amor que é desinteressado. Esse amor que alguém, ele é capaz de dar a si mesmo pelo outro, sem esperar receber algo em troca. Porque, irmãos, nós vivemos em um ambiente onde as relações, elas são baseadas em troca. É desse jeito. Você normalmente se relaciona mais com aquela pessoa que pode fazer alguma coisa por você. Quando você vê pensa, essa pessoa pode me oferecer isso. Não é só coisas materiais. Mas sempre os relacionamentos são, na maioria, na base da troca. Olha, a igreja pode me oferecer isso, aquele irmão pode me oferecer isso, aquele irmão pode me ajudar nisso e tal. E nós acabamos que aquelas pessoas que não se encaixam dentro do nosso padrão, aquelas pessoas que não nos dão nada em troca, aquelas pessoas que não nos oferecem nada, elas ficam de lado. Por que eu vou amar alguém que não me ama? Por que eu vou amar alguém que fala mal de mim? Por que eu vou amar alguém que não me perdoa? Por que eu vou amar alguém que me machuca? Por que eu vou amar alguém que não se agrada de mim? Não, essa pessoa não tem nada, não me devolve nada. Eu vou amar quem me ama, eu vou amar quem está comigo, eu vou amar quem gosta de mim, eu vou amar quem me abraça, eu vou amar quem concorda comigo, quem tem a mesma ideia, quem pensa como eu vou amar essa pessoa. Quando na verdade você está amando a si mesmo, não é aquela pessoa, você está amando o que tem de você naquela pessoa. Como se não tem nada de você naquela pessoa, se não tem nada que lhe interessa naquela pessoa, então você deixa para lá. No entanto, esse amor aqui que Pedro está dizendo, é um amor totalmente desinteressado. É o amor que levou Jesus à cruz. É o amor que levou Jesus a dar a si mesmo, a morrer por nós ali na cruz. É esse amor que nós somos desafiados agora por Pedro, a amar uns aos outros. E Pedro está dizendo que você pode. Você pode amar com esse amor ágape, porque você tem uma nova vida. Você tem uma nova natureza, irmão. Só ama com esse amor quem nasceu de novo, quem é filho de Deus, quem foi perdoado, quem é parte agora da natureza divina. E a Bíblia diz que Deus é amor. E se a natureza de Deus foi implantada em você agora, sua natureza reflete agora a do seu Pai. E aí você pode amar. Mas o amor, ele é a marca, é a evidência mais eloquente da nossa salvação. A maior evidência de um cristão, que um cristão é salvo, não é porque ele fala em línguas, não é porque ele tem os dons espirituais, não é porque ele profetiza, porque ele revela, porque ele cura, porque ele pode fazer tudo isso e ir para o inferno. Pode fazer milagre, pode profetizar, pode revelar.
Como Jesus disse, naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Então nós somos desafiados a viver, a evidenciar esse amor, porque ele é parte, ele é característico de quem nasceu de novo. E aí Pedro vai descrever como é esse amor. Como é esse amor? Primeiro, não fingido. Se você olhar para o texto, Pedro vai dizer isso. Olha, é um amor não fingido. Então você vai... Ele está dizendo, olha, é um amor que não é hipócrita. É um amor que é sincero. É um amor sem hipocrisia. Essa é a primeira característica que Pedro está dizendo desse amor. Um amor sincero. Depois, Pedro vai dizer que é um amor puro. É um amor puro. Vem de um coração puro. Vem de um coração que não abriga mais a mágoa. Vem de um coração que não abriga mais o ódio. Que não abriga mais o rancor. Vem de um coração puro. É isso que Pedro está dizendo. Então veja bem, que é um amor sincero, é um amor puro, e ele vai dizer que nós temos que amar uns aos outros ardentemente, fervorosamente. Aqui a ideia é daquela pessoa que vai esticar o seu braço, o seu músculo, fazer força, uma força intensa. Servia naquela época essa ideia aqui de intensamente, ardentemente. Na época do Novo Testamento era uma expressão que era usada para descrever a velocidade de um cavalo. Havia forças. Aquele cavalo que corria, ou aquele atleta que ele treinava até a exaustão. É isso que Pedro ele está dizendo. Agora você pode amar. Esse amor ele vem do profundo da sua alma, do mais profundo do seu ser. Esse amor é genuíno, esse amor é puro, esse amor é limpo, não é superficial, não é egoísta. Ele é motivado por um desejo autêntico de abençoar o outro. É o impacto do Evangelho, irmãos. É o impacto da palavra de Deus. Gera uma nova vida. Gera uma vida de pureza. Gera um coração que ama. E por último, o Evangelho gera em nós uma consciência da importância da palavra de Deus. Se você olhar, você vai ver o valor da palavra aqui. Pedro vai dizer que ela não é corruptível. É uma palavra incorruptível. Pedro vai dizer que ela permanece para sempre. E o que eu acho interessante é que Pedro, de um lado, ele coloca a transitoriedade da existência humana. Ele vai dizer que a palavra é permanente, a palavra não é transitória, ela permanece para sempre, mas do outro lado ele vai dizer, olha, toda a carne é como a erva. Toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, ele permanece para sempre. Ele é imperecível. Então, quando alguém, irmãos, recebe a palavra de Deus, ela descobre esse valor. Ela percebe a importância. Que na vida tudo passa. Passa o céu e passa a terra. As glórias humanas passam. Na vida tudo passa. Na vida tudo é vulnerável, é transitório, é momentâneo. Mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente.
E nós andamos por essa palavra. Nós caminhamos por essa palavra. Nós somos conduzidos por essa palavra que gerou vida em nós, que mudou a nossa história. É isso que Pedro está dizendo aqui, irmãos. Pedro está mostrando, olha, veja o impacto do evangelho na vida de vocês. E eu pergunto para você essa noite, você é uma nova criatura? O evangelho já gerou em você uma nova pessoa? A palavra está gerando pureza na sua vida? Você está se santificando, se purificando cada dia? A palavra está gerando amor no seu coração? Um amor que é intenso, que é puro, que é verdadeiro? Você tem consciência da importância e do valor da palavra? Pedro vai dizer, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Quero orar com você essa noite. Pedir para que o Espírito Santo, ele venha nos conscientizar da verdade, irmãos. Da verdade da palavra, do poder do evangelho. Não existe nada mais extraordinário, encantador e sublime do que o evangelho. Do que uma vida conduzida, uma vida impactada pelo evangelho. Um homem impactado pelo evangelho. Uma mulher impactada pelo evangelho. Um jovem ou uma jovem impactados pela palavra, pelo evangelho. É coisa sublime. Nós precisamos resgatar isso. Viver por essa verdade. Feche os seus olhos. Pai, diante da tua palavra exposta esta noite, estamos aqui todos nós expostos diante do evangelho, diante dessa palavra que é tremenda, poderosa. Senhor, ó Deus, queremos colocar os nossos pés nessa terra firme e segura, que é o terreno da palavra. Queremos ser uma igreja da palavra, Jesus. Uma igreja que ama a palavra, porque é esta palavra que transforma o coração. É essa palavra que transforma a vida. É essa palavra que muda o terrível pecador. Essa palavra que dá esperança, que dá vida, que traz alegria. É essa palavra. Assim como o Senhor, em João capítulo 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ah, Jesus, que sejamos santificados cada dia. Ah, Deus, traz o avivamento à nossa alma através da palavra. Nós queremos a palavra, nós almejamos a palavra, nós desejamos ansiosamente que essa palavra penetre no mais profundo do nosso ser, gerando vida abundante cada dia. Oh Espírito Santo, nos curvamos, nos rendemos diante da palavra essa noite. Nós abençoamos tua igreja. Levanta uma igreja sedenta, uma igreja faminta, uma igreja que tenha desejo intenso pela tua palavra. Ó Deus, traz o avivamento à tua igreja. Traz santidade à tua igreja, traz o despertamento à tua igreja, traz vida à tua igreja, Senhor. Ah, Deus, nós queremos mais e mais nós queremos. Nós anelamos mais e mais. Oh Espírito Santo, nos rendemos.
nos rendemos diante de Ti essa noite. Ora canta labaixo, canta labás. Visita agora todos os lares daqueles que estão nos ouvindo. Visita o lado enfermo, do doente, do abatido, daquele que não tem forças, que não tem vigor. Visita-o agora. Gera vida, dá força, ergue essa vida. Nós liberamos a Tua palavra sobre os lares, sobre as famílias da Tua igreja. Nós abençoamos a Tua igreja. Nós abençoamos o Teu povo. Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo precioso. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, sábado às 18 horas, não esqueça da escola bíblica, venha participar. Também culto dos jovens, né? 19h30, o culto dos jovens, então venha, vai ser uma bênção. Domingo, às 18 horas, um culto abençoado em nome de Jesus. Quero pedir que você esteja orando. Não será possível estar aqui nesse próximo domingo. Eu tenho um compromisso em Guaíra. Tem um evento lá, estaremos ministrando a palavra do Senhor. Ore para que Deus nos leve em paz, nos traga em paz. Mas venha à casa de Deus, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Deus vai falar ao seu coração tremendamente em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar o nosso culto essa noite. Pai, leve em paz os teus filhos aos seus lares. Guarde-os e os abençoe no nome precioso de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor, de agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Está encerrado o nosso culto essa noite.